Saudações, concurseiros, beleza? Eu sou o professor Diogo e hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Então, o que seria esse Plano Nacional de Educação? Ele é uma lei, é a Lei 13.005 de 2014. Ele vem da Constituição Federal, do artigo 214, já temos um erro ali, aqui não é 241, 214, e ele é um plano, um planejamento, ele é decenal, ele foi criado em 2014, então ele finaliza, ele termina em 2024, e é um plano participativo, democrático, é um planejamento que envolve a colaboração do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios. E esse plano ele tem que ter o objetivo, esse objetivo ele não está expresso na lei, mas ele está implícito, existe os objetivos, Ele tem as diretrizes, metas e estratégias. Então são 10 diretrizes, são 20 metas e são 254 estratégias. Só para vocês terem uma ideia, o Plano Nacional de Educação anterior a esse, que vigorou entre 2001 e 2011 ali, ele era formado de metas, e tinha mais de 200 metas. E esse foi organizado em 20 metas e as estratégias dentro das metas. Por isso que nós temos tantas estratégias. Então eu trouxe para vocês aqui darem uma olhada no site, o acesso que vocês têm quando vocês digitarem lá na pesquisa no Google, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, e esse é o site do MEC, é o site que tem o Plano Nacional de Educação na íntegra, para vocês darem uma olhada. Eu sugiro que vocês façam uma leitura da lei toda, que está lá no site, que vocês encontram, E também ali, quando vocês clicam aqui nessa lei, vocês têm acesso à lei toda, e vocês têm aí todas as metas, do Plano Nacional de Educação. Quando você abre uma meta, quando você clica ali em uma das 20 metas, abre um campo das estratégias. Então vocês conseguem ter acesso aí a todo o Plano Nacional de Educação pela internet, tá? Então essa aula, só para a gente pensar que ela é resumida, que são os pontos principais, a gente analisa o que mais cai em concursos, nas provas, trouxemos aqui algumas questões para que a gente veja junto. Então é nesse sentido que vocês têm que ter o acesso ao documento na íntegra, para que vocês tenham conhecimento dele todo, e os pontos principais que nós vamos trabalhar aqui, que é o que mais cai, mais um pouquinho do resumo, mais um pouquinho do que traz, a Lei de Diretrizes e Bases, que a gente tem uma educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, nós temos ali a educação básica composta da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, o que é obrigatório, do 0 aos 4 anos nós não temos a obrigatoriedade, e o plano traz a ampliação, E o que é obrigatório, que está ali em amarelinho, dentro da educação básica, que é dos 4 aos 17 anos, nós temos assegurado, que essas crianças, esses adolescentes, eles devem estar na escola dos 4 aos 17 anos. E o Plano Nacional de Educação, eles trazem essas palavras que a gente vai ter que se acostumar aqui, que é ampliar e universalizar. Por que universalizar? Quando a gente fala que é obrigatório, quando o plano traz, ele traz que nós temos que universalizar para todos os alunos, Então, vocês vão se acostumando com essas palavras, que quando aparecer lá na provinha de vocês, universalizar, significa que é para todos os estudantes. E ampliar é que não é obrigatório. A gente vai aumentar o número de crianças da educação infantil nas nossas escolas. Então, a Lei 13.005 de 2014, ela foi criada e aprova o Plano Nacional de Educação. E por que essa lei foi criada? Foi criada porque lá na Constituição de 1988, claro que é uma redação nova de 2009, ela traz, ela estabelece o Plano Nacional de Educação com duração de 10 anos. É muito importante
que a gente tenha isso pronto, a gente tenha isso em mente, porque é uma das questões que mais caem quando fala lá de Plano Nacional de Educação, né? São 10 anos, não são 11, não é um período, a outra falava plurianual, né? Esta lei, ela é de 10 anos. E o objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, né? O que é o regime de colaboração? Aqui envolve federação, a União, né? União Federal, os estados e os municípios. Então é isso que é articular o sistema em colaboração. Então a gente tem que cumprir as metas do Plano Nacional de Educação em todas as escolas, em todos os municípios, em todos os estados da federação. Tá? E ele define também o que a gente vai ver, o que traz o plano, que são as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação para assegurar. Então, o que o plano tem que trazer? O que ele assegura, né? A manutenção e desenvolvimento de ensino nos seus diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Essas são as 10 diretrizes que nós temos no Plano Nacional de Educação. Tá? Então a gente vai ver quais são as 10. Isso aqui é importante vocês reverem, anotarem, fazerem esquemas, fazerem mapa mental, porque geralmente as diretrizes caem, né, nas provas, né? Sempre tem uma perguntinha ou outra ali que pode cair, né? Então, primeira diretriz é a erradicação do analfabetismo. Cuidado com a palavra erradicação. Às vezes, em alguma questão, cai uma pegadinha ali, né? Se é diminuição do analfabetismo. A palavra é erradicação, é acabar com o analfabetismo. Segunda diretriz, universalização do atendimento escolar. Né? Vai universalizar o atendimento escolar. 3, superar as desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação. Erradicar a discriminação. 4, melhoria da qualidade, né? Um dos principais temas, por isso que existe o plano, é para melhorar a qualidade da educação. Formar para o trabalho e para a cidadania, com ênfase em valores morais, éticos, em que se fundamenta a sociedade. Isso vem da Constituição, né? Vem dos princípios ali da educação. Outra diretriz, a número 6, promoção do princípio de gestão democrática da educação pública e promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, né, do PIB, dinheiro, né, se refere aí a investimento, que assegure atendimento às necessidades de expansão com o padrão de qualidade e equidade. É injetar o dinheiro na educação, é aumentar isso aí, né? 9, valorização dos profissionais, aqui fala em plano de carreira, fala em melhorar, valorizar esses profissionais. E a última é a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioemocional. São as 10 diretrizes e aqui eu já trago a primeira questão para vocês, né? Então, conforme a lei, né, a Lei 13.005 de 2014, são diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, quais são, né, as diretrizes, né, que contempla aí o plano? Então, vocês têm que saber as diretrizes para que vocês costumem trabalhar aí com a eliminação, né, as respostas ali eliminatórias. Então, erradicação do analfabetismo está correto. Melhoria da qualidade da educação está correto. Daí temos uma palavra aí, temos particularização do atendimento escolar, ou seja, né, não é uma diretriz, né, particularizar o atendimento escolar não é uma diretriz, a gente elimina. 4, promoção do princípio da gestão autocrática, né? Temos um problema, é gestão democrática, então está errado. E promoção de princípios de respeito aos direitos humanos, diversidade e sustentabilidade socioemocional. Então,
Resposta, nós temos lá a 1, a 3 e a 5. Resposta correta, letra A. Próxima. Essa é mamão com açúcar, hein, gente? Ó, o Plano Nacional de Educação tem vigência de quanto tempo, né? Então, é um plano decenal, né? Ele vai de 2014 a 2024, tá? Então, 10 anos, resposta correta. Vamos lá ao artigo 3, né? As metas previstas no anexo da lei do Plano Nacional de Educação serão cumpridas dentro do prazo de vigência, né, dos 10 anos, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Então, não havendo nenhuma meta que tenha que ser cumprida num prazo menor do que os 10 anos, né, ela tem que ser cumprida até o prazo de vigência. É estabelecido isso. No artigo 4, as metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência a PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Censo Demográfico, os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior atualizados, disponíveis aí na publicação da lei. Artigo 5, né, nós temos ali instâncias que monitoram e avaliam, né, a execução e o cumprimento dessas metas, tá? Então, quem são essas instâncias que fazem a execução e o cumprimento, né, que monitora a execução e o cumprimento das metas desse Plano Nacional de Educação? Então, são 4 instâncias, tá? É importante ficar atento às instâncias também. Ministério da Educação é a primeira instância, né, um órgão nosso da educação. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Então, as comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, também fazem parte de uma das instâncias que fazem monitoramento e avaliação. O Conselho Nacional de Educação, um órgão importante, e o Fórum Nacional de Educação. Então, são essas 4 instâncias que vão fazer esse monitoramento e essa avaliação da execução e do cumprimento dessas metas nesses 10 anos, né? E compete ainda a essas instâncias, né, divulgar os resultados desse monitoramento, dessas avaliações na internet, analisar e propor as políticas para assegurar a implementação das estratégias e desse cumprimento dessas metas, e analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Então, a cada 2 anos, o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, publicará estudos para aferir, né, a evolução desse cumprimento das metas. Então, tem o site lá que eu mostrei lá no comecinho para vocês, aí vocês vão entrar lá no site do Plano Nacional de Educação e vocês podem consultar as metas e tal, e vocês podem consultar, né, essas publicações da evolução dessas metas que estão lá no site. E a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do plano e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras, né? Então, a gente tem ali a conferência, né, que a União vai promover, que são pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio. Então, a gente está aí tendo conferências no ano de 2022, que é a CONAI, então elas começam lá nos municípios, daí tem as conferências regionais, estaduais, e vai para a Conferência Nacional de Educação, e isso, né, é uma das questões aí do monitoramento e da avaliação disso, né? Então elas são precedidas, né, do Distrito Federal, municípios, estados, enfim. Elaborar um plano de educação no Brasil hoje implica assumir compromissos para a eliminação das desigualdades históricas. Gravem esse tipo de frase, essas palavras, né? Eliminar desigualdades, promover a qualidade de educação, que são sempre algumas das pegadinhas que caem aí nas provas. E as metas, elas são orientadas, olha só, 3 pontos muito importantes aí, né? Para enfrentar as barreiras do acesso e permanência. Sempre quando a gente fala de uma educação inclusiva, dos alunos com deficiência, a gente está falando sobre o acesso a todos, né? Quando nós tivemos ali na década de inclusão, a década de 90, com a Declaração de Salamanca,
que nós tivemos também a conferência em Jantien, por exemplo, traz essa educação para todos. E essa inclusão, né, a educação trabalha para que esses alunos tenham o acesso e permanência. Então, eliminar barreiras discriminatórias, os alunos terem o acesso e permanência, são sempre frases e palavras ali que aparecem nas provas, tá? As metas também são orientadas para as desigualdades educacionais em cada território, com foco nas especificidades, né? Então, diminuir essas desigualdades educacionais. E também formação para o trabalho, identificar as potencialidades das dinâmicas locais e o exercício da cidadania. Para finalizar ali, a elaboração de um plano de educação, ele não pode prescindir de incorporar os princípios de respeito aos direitos humanos. Isso está já inserido, né, na elaboração desse plano. A sustentabilidade socioambiental, valorização de diversidade, inclusão, valorização de profissionais que atuam na educação e de milhares de pessoas todos os dias, tá? É importante a gente dizer aí sobre o respeito à inclusão desses alunos, né? Todos os alunos terem acesso e permanência também. Importante dizer também que esse plano, né, o Plano Nacional de Educação, a partir do momento que a lei foi criada, os municípios e os estados também têm que fazer os seus planos municipal e estadual de educação. Vamos avançar lá, ó. Assinale a alternativa incorreta. É muito importante em provas a gente ficar atento se a questão pede a alternativa correta ou a alternativa incorreta, né? A execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Então, aqui está pedindo as instâncias que nós acabamos de ver, né? Então, nós temos ali Conselho Nacional de Educação, né? Correto. Conselho Nacional dos Secretários de Educação, opa, parece que não tem isso lá, né? Fórum Nacional de Educação, correto. E Ministério de Educação, correto, né? Então, aqui nós não temos, né, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. A bolinha desconfigurou um pouco. Resposta, então, correta. Letra B, ou melhor, incorreta, né? A letra B. Então, nós vamos agora para as metas, né? A gente já viu essa parte introdutória do Plano Nacional de Educação e a gente vai agora pensar no que seriam essas metas. São 20 metas. Nós não vamos, é importante dizer aqui, ver as metas em ordem, tá? A gente vai sair um pouquinho dessa ordem, por quê? Para facilitar para vocês, eu dividi essas metas em 3 grupos, tá? E o primeiro grupo que nós vamos ver aqui são metas estruturantes, né? E as metas estruturantes, elas trazem aí a garantia do direito à educação básica com qualidade, diz respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e ampliação da escolaridade e de oportunidades educacionais. Então, quais são as metas que dizem isso? Então, eu vou ler rapidamente as metas, né? São 8 que eu separei aqui, ó. A meta 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. E depois a gente vai para um resumo das metas para que vocês gravem melhor, tá? Então, a meta 1, universalizar. O que é universalizar? Todos, né? Todos os alunos, né? Universalizar a educação até 2016, então já passou esse prazo, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender no mínimo 50% de crianças até o final de crianças de até 3 anos até o final da vigência do plano, tá? Então, colocar as crianças ali de 4 e 5 anos na escola obrigatoriamente. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população dos 6 aos 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PNE. Meta 3. Universalizar também, ó, para todos os alunos o atendimento escolar para todos de 15 a 17 anos e elevar até ao final da vigência do plano a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85%. Então, é uma meta que já foi aumentada em relação ao plano anterior, né? Então, 15 a 17 anos, obrigatoriamente na escola também, né? Então, dos 4 aos 17 anos, nós temos crianças e adolescentes obrigatoriamente nas escolas. Meta 5, alfabetizar todas as crianças até o 3º ano. Tá? Então, a criança não é no 4º, é no 5º, ela tem que ser alfabetizada até o 3º ano, e são todas as crianças. Meta 6, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% de escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria em fluxo escolar de aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias no IDEB. Então, aumentar as médias nacionais do IDEB, né? São médias audaciosas, né? 6 nos anos iniciais, 5,5 no fundamental e 5,2 no ensino médio. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência do plano erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Aqui é importante ficar atento porque nós podemos ter uma pegadinha aí em algumas questões, né? Para o analfabetismo absoluto é acabar, tá? Então o plano, até o final da vigência, ele tem que acabar com o analfabetismo no nosso país, tá? E o analfabetismo funcional, que é alto, né, é reduzir para 50%. Meta 10, oferecer no mínimo 25% de matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamentais e médio de forma integrada à educação profissional. E a meta 11, triplicar, né, 3 vezes mais as matrículas de educação profissional técnica no nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% que seja na rede pública. Tá? Então vamos lá para esse resumão das metas estruturantes. Tá? Então o que nós temos aqui nas metas estruturantes? A garantia do direito à educação básica com qualidade, o acesso, a universalização da alfabetização e a ampliação, né, da escolaridade e das oportunidades educacionais. Se vocês perceberem um macete, pessoal, que eu acho que é legal pensar nisso, se vocês pegarem as 20 metas, elas são sequenciais, tá? Então, por exemplo, a meta 1 é sobre a educação infantil, a meta 2 sobre o ensino fundamental, a meta 3 sobre o ensino médio, a meta 4, que não está aí, é sobre a educação inclusiva, né? A meta 5 sobre a alfabetização. Então, ela vai, né? A meta 20, que é a última, é sobre investimento. Então, ela tem uma sequência didática que fica fácil para que vocês façam um esquema, né? Eu trouxe aqui essas 8 metas não sequenciais, que é a 1, a 2, a 3, a 5, 7, 9, 10 e 11, que falam sobre a estrutura da educação, né? Sobre as metas que garantem o direito à educação, né? O acesso à educação, a universalização da alfabetização e a ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Então, quando a gente está falando lá na meta 1, a gente está falando da educação infantil, esse Plano Nacional de Educação, nessa meta número 1, ela diz que todos os alunos de 4 a 5 anos que são público da educação infantil, né, porque nós temos a partir dos 6 anos do ensino fundamental, todos os alunos de 4 a 5 anos deverão estar nas escolas. Então, para isso, tem que também ampliar, né, o número de creches e ampliar essas vagas para as crianças menores de 4 anos também. Né, até os 3 anos ampliar e para 4 e 5 universalizar. Ou seja, todos de 4 e 5 na escola e o máximo, né, ampliar para até 3 anos. Então essa é a meta número 1 que trata sobre a educação infantil. Meta número 2, ensino fundamental. Então aqui nós temos todos, né, universalizar de 6 a 14 anos o ensino fundamental e
que 95% concluam na idade recomendada. Então, é para ele sair lá com 14 anos no ensino fundamental, concluir. Ele entrar com 15 anos no ensino médio. Mas nem todos fazem isso, nem todos conseguem. Tem evasão, tem reprovação, né? Então, a meta é alta, ó, é 95% concluindo dentro da idade certa. Ok, passamos então para o resumo aí da meta 3, ensino médio, né? Todos, ó, universalizar, ou seja, todos os alunos de 15 a 17 anos na escola, né? Todos no ensino médio. E aumentar a matrícula, porque nem todos os alunos que terminam o ensino fundamental, eles estudam o ensino médio. Então, a taxa aqui é aumentar, elevar para 85% a taxa de matrícula no ensino médio. Aqui é terceiro ano, ó. Todos os alunos que saírem do terceiro ano, eles devem estar alfabetizados, tá? Então essa é a meta 5, ela fala que tem que alfabetizar todos os alunos até o terceiro ano. Meta 7, fomentar, né? Fomentar é a palavra, a qualidade da educação básica em todas as etapas, todas as modalidades. Não é porque eu tenho um aluno que tem uma deficiência, que está na escola, que eu não tenho que oferecer a ele a qualidade na educação básica. Então, em todas as modalidades, tem que fomentar essa qualidade, né? E melhoria, fluxo de aprendizagem a atingir, né? Aumentar, elevar aí a taxa de DEB. Então, a meta, né, até 2020 é que nós tenhamos, né, 6 de média nos anos iniciais da educação infantil, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental, perdão, eu falei educação infantil, né? Anos iniciais do ensino fundamental é 6, 5,5 anos finais e 5,2 ensino médio. Significa que, geralmente não, atualmente, nós temos aí um número mais alto para os anos iniciais, daí cai um pouquinho para os anos finais do ensino fundamental e no ensino médio já é mais baixo. Então a gente precisa aumentar esse número e a meta é chegar nesse número até 2024. Meta 9, elevar a taxa de 15 anos ou mais, né, a 93% na escola, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%, né, a taxa de analfabetismo funcional. Tá? Então, temos que pensar aí nas palavrinhas, analfabetismo absoluto, né, que é o saber ler, é o alfabetizado propriamente dito, e o analfabetismo funcional, que é aquele que sabe ler, mas não interpreta, não compreende, enfim. Meta 10 é oferecer, no mínimo, 25 das matrículas ali na educação de jovens e adultos do ensino fundamental e médio, integrada à educação profissional. E a meta 11 é triplicar, né, 3 vezes o que nós temos hoje, né? Triplicar as matrículas da educação profissional em nível médio, pelo menos 50% aí, né, de todas as matrículas dentro das escolas públicas. Com isso, vamos a mais uma questão, né? Ó, temos aqui a palavra já incorreta, né, incorreção. Então, a execução do Plano Nacional de Educação e o atual Plano Nacional de Educação apresenta 20 metas a serem cumpridas até o final da sua vigência. Então, estão listadas abaixo ali 4 metas. Então, a gente vai refletir aí sobre essas metas que nós vimos para ver. Ó, a meta 5 fala que eu tenho que alfabetizar aí todas as crianças até o final do 4º ano do ensino fundamental. Já achamos um problema aqui, ó, tá? Não é 4º ano. Vamos voltar lá, ó. A nossa meta, ali na meta 5 diz, né, 3º ano. Então aqui nós já temos o erro, provavelmente aqui nós temos já a alternativa errada, seria até o final do 3º ano, né? Então a meta 6, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada da educação profissional.
E a meta 11, triplicar, né? 3 vezes mais aí educação profissional e 50% no segmento público. Então, resposta letra A. Ok? Temos mais uma aí, ó. Essa é de certo e errado. Vamos lá. Considerando as metas do Plano Nacional de Educação, né, na vigência de 2014 a 2024, julgue o item. Isso é importante, tá, pessoal? 2014 a 2024, porque pode ser que caia aí uma pegadinha e fale sobre o plano anterior, na vigência lá de 2001 a 2011, por exemplo. É uma meta do Plano Nacional de Educação a de erradicar o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional até o final da sua vigência, certo ou errado? Opa, nós temos aqui um problema, né? A meta 9 diz que nós temos que erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Então a resposta está errada. Fiquem atentos a isso porque uma palavrinha ali pode confundir aí essa questão. Mais uma questão. Considerando as metas do Plano Nacional de Educação, aqui nós temos uma repetição, né? Uma questão elaborada de forma diferente, né? Na forma de certo e errado ali, né? Só para vocês terem vivências dos tipos de questões que podem aparecer, né? Mas também diz respeito à meta 5, né? Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental consiste em uma das metas. Então, é 3º ano, né? Olha lá, meta 5, resposta correta. Aqui nós temos a conclusão, né? Quando a gente fala sobre as metas, né? A gente está falando ali, conclui-se, né? Essas metas estruturantes, né? Então, investir fortemente na educação infantil, conferindo centralidade no atendimento das crianças de 0 a 5 anos é tarefa e o grande desafio da rede municipal. Por isso, é essencial o levantamento detalhado da demanda, né? Quantos alunos precisam de creche, quantos alunos precisam na escola para a gente conseguir fazer o cumprimento dessa meta, de modo a materializar o planejamento dessa expansão, inclusive com os mecanismos de busca ativa dessas crianças no âmbito do município, projetando o apoio do Estado, da União para a expansão da rede física, né? Os recursos para que a gente consiga aí construir mais creches, né? Municípios grandes, por exemplo, falta vaga para crianças ainda da educação infantil na idade não obrigatória, né? E para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Então, é importante uma maior articulação dos estados, dos municípios e dos estados. Outro desafio é assegurar aí o acesso pleno de crianças e jovens dos 6 aos 17 anos no ensino fundamental e médio, inclusive com ampliação da oferta da educação profissional, que fala sobre essas metas que nós trabalhamos, né? Esse trabalho exige a colaboração também entre o Estado e o município e acompanhamento da trajetória educacional desses estudantes. O Estado precisa fortalecer o seu papel na coordenação do território, fazendo busca ativa, viabilizando o planejamento de matrículas de forma integrada aos municípios, bem como incorporando instrumentos de monitoramento e avaliação, né, em colaboração dos municípios com a União. Ainda, necessidade de que os estados e municípios projetem essa ampliação, né, envolve investimento, envolve orçamento, e a reestruturação de suas escolas na perspectiva da educação integral, e nesse contexto é estratégico considerar a articulação da escola com diferentes equipamentos públicos, espaços educativos, culturais, esportivos, revitalizando projetos pedagógicos das escolas nessa direção. Daí vamos para, então, o segundo grupo das metas, né? As metas que fala sobre ali a redução das desigualdades, valorização da diversidade e caminhos imprescindíveis para a equidade aí da educação. Então, nós vamos falar sobre a meta 4, meta 8, que são as duas metas aí que abrangem, né, esses pontos. Então, meta 4, universalizar, né, todos os alunos, né, universalizar para toda a população de 4 a 17 anos, seja com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, que é
o público eletivo da educação especial. Então, a nossa política nacional de educação especial, ela traz esses 3 grupos como grupos eletivos, grupo público-alvo da educação especial. Então, todos os alunos com deficiência, todos os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e todos os alunos superdotados estarão, né, na escola, né? Então, eles terão o acesso à educação básica e também direito ao que a gente chama de atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, né? Ou seja, tem que promover, tem que adaptar material, tem que dar acessibilidade a esse aluno cego, a esse aluno surdo, tem que ter intérprete de Libras, né? Ao aluno que precisa de comunicação alternativa. Então, garantir aí um sistema educacional inclusivo, né? O AEE que vai promover aí, né, ser promovido a acessibilidade dentro das salas de recurso multifuncional, classes, escolas, serviços especializados, públicos ou conveniados. Então essa é a meta 4 que fala aí sobre, de forma geral, sobre a inclusão. A meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Tá? Então nós temos que elevar a escolaridade média da população aí de 18 a 29 anos, que estão aí, né, no mínimo, né, a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano. Então a gente tem que diminuir o tempo que essas pessoas levam para se formar, né? A política pública deve fortalecer os sistemas educacionais inclusivo em todas as etapas. Tá? A gente percebe que o aluno lá na educação infantil, nos anos iniciais, que tem aí uma dificuldade, apresenta uma dificuldade de aprender, né? Eles vão sendo mais assistidos e isso vai sendo dificuldade. Esse degrau vai aumentando quando eles vão passando lá para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, né? Ainda não completamente alfabetizado ou com muitas dificuldades, né? Então, tem que se fortalecer esse sistema educacional inclusivo, né, em todas as etapas, viabilizando o acesso pleno à educação básica obrigatória e gratuita. A juventude do campo, das regiões mais pobres e a negra deve ganhar centralidade nas medidas voltadas à elevação da escolaridade. Então, elevar a escolaridade, né, de alunos do campo, das regiões mais pobres e da população negra, de forma a equalizar os anos de estudo em relação aos demais recortes populacionais. Ou seja, essa população, né, de acordo com o IBGE, são as que mais têm uma diferença na escolaridade. Então, temos que elevar a escolaridade a essas populações. Estados e municípios devem se organizar e entender esses desafios como compromisso com a equidade. Equidade significa, gente, oferecer mais a quem precisa mais, né? Contando com o apoio federal para viabilizar o atendimento das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, em salas de recursos, classes, escolas ou serviços especializados, sejam eles públicos ou conveniados. Por exemplo, as APAES são escolas conveniadas, né? Então vamos ao resumo aí das metas que dizem respeito à redução das desigualdades, valorização da diversidade e caminhos imprescindíveis para a equidade. Então temos a meta 4 e a meta 8. Então o que diz lá a meta 4? Né? Universalizar, ou seja, todos os alunos de 4 a 17 anos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, tendo acesso à educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino. Eles têm direito também ao que a gente chama de AEE, ao atendimento educacional especializado. Tem que ter garantia também desse sistema inclusivo para esses alunos, os professores que fazem adaptação de métodos, técnicas, recursos, por exemplo. Sala de recursos, né, que oferece o AEE aí,
classes, escolas e serviços públicos ou conveniados. Então, esse é o texto da lei aí. E a meta de número 8, né? Elevar a escolaridade daquelas populações, né? Aquelas populações do campo, as regiões de menor escolarização, os mais pobres, população de escolaridade entre negros e não negros declarados, né, ao IBGE. Então, elevar a escolaridade média dessas populações, né, de 18 a 29 anos, a alcançar no mínimo 12 anos de estudo dentro daí do último ano de vigência, que é 2024. E por fim nós temos aí um último grupo de metas, né, que eu coloquei para vocês, que fala aí sobre a valorização dos profissionais, né, os planos de carreira e tal, considerada a estratégica, né, para que as outras demais possam ser atingidas. Então nós estamos falando aqui da meta 15, a meta 16, meta 17 e meta 18. Vamos falar então sobre a meta 15, né, que seria garantir em regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e município em um prazo de 1 ano, a Política Nacional de Formação dos Profissionais que tratam os incisos 1, 2 e 3 da Lei de Diretrizes e Bases, assegurando que todos os professores e professoras possuam formação específica em nível superior, obtido em um curso de licenciatura na área de educação, de conhecimento em que elas atuam, tá? Então, 1 ano, tá, pessoal? Então, esse prazo ele já foi, né? Se nós temos essa lei em 2014, né, eles tinham um prazo de 1 ano, né, para que em regime de colaboração, todo mundo, fazendo com que todos os professores que atuam, todos os professores e todas as professoras da educação básica, ou seja, estamos falando de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tenham um nível superior. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação, especialização, lato sensu aqui, pós-graduação, stricto sensu também, pós-graduação, né? 50% de professores da educação básica até o último ano de vigência e garantir todos os profissionais da educação com formação continuada na sua área de atuação, considerando necessidades, demandas e contextualizações. Então, formar esses professores, né, ter pelo menos metade deles com especialização, né. Meta 17. Valorizar os professores do magistério do magistério das redes públicas da educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento médio com os demais profissionais de escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse Plano Nacional de Educação. Então aqui seria o piso, né? Quando a gente fala aí em equiparar o rendimento, é que a gente tenha aí os profissionais da educação, né, equiparado, né, com os demais profissionais de escolaridade equivalente. Então o professor ganhando o piso equivalente ao que os profissionais que também têm ensino superior ganham. A meta 18 seria assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira, né, para os profissionais de educação básica e superior, pública, de todos os sistemas de ensino e plano de carreira dos demais profissionais da educação pública para tomar como referência o piso salarial nacional, né, definido aí pela lei, pela Constituição Federal. Então, nós temos aí as metas, né, de valorização dos profissionais de educação, considerada a estratégia importantíssima para que todas as outras demais metas sejam atingidas. Então, voltando lá ao resuminho, né? Então, meta número 15, garantir essa articulação, né, para que os profissionais tenham aí essa formação, né, essa formação em nível superior, no prazo de 1 ano, né, no curso de licenciatura. Então, todos os professores, eles devem ter uma graduação, uma licenciatura para atuar. Antigamente, né, tinha o magistério, os professores já podiam trabalhar com o magistério, então isso foi
dentro desse plano, da vigência do Plano Nacional de Educação, é que esses professores, eles atuem com a graduação, né, formados em nível superior. Meta 16 seriam formar, então, aí, pelo menos 50% dos professores aí em nível de pós-graduação, né? E fornecer também essa formação continuada, tá, pessoal? Então, além de ter essa pós-graduação, esses professores, pelo menos metade deles, oferecer aí uma formação continuada dentro da área de atuação. Meta 17, valorizar os profissionais do magistério de rede públicas, educação básica, e equiparar o seu rendimento com os demais profissionais que tenham o mesmo nível de formação, né? Isso aí tem que ser feito até o 6º ano de vigência desse plano. 6º ano, né, vamos pensar ali que começou em 2014, então até 2020 essa meta teria que ser cumprida. Vocês podem entrar lá no site, né, do Plano Nacional de Educação, para verificar aí se essas metas elas foram alcançadas e verificar esse monitoramento e essa avaliação de todas as metas. E 18, né, a meta número 18 seria assegurar no prazo de 2 anos aí esses planos de carreira. Então, em 2 anos tinham que ter sido feitas, né, esses planos de carreira aí desses profissionais de educação, tanto da educação básica quanto do ensino superior, pública, né, de todos os sistemas, planos de carreira dos profissionais de educação básica, pública, e a referência aí que seria o piso nacional. Daí aqui tem a conclusão, então, desse grupo de metas, né? Então, um quadro de profissionais de educação motivados e comprometidos com estudantes de cada uma das escolas é indispensável para o sucesso de uma política educacional que busque a qualidade referenciada na Constituição brasileira. Planos de carreira, salários atrativos, condições de trabalho adequadas, processo de formação, tampou ali, né, de formação, e formas criteriosas de seleção são requisitos para a definição de uma boa equipe profissional com o perfil necessário para a melhoria da qualidade da educação básica pública. Portanto, estabelecer uma política de valorização profissional da educação de cada rede e sistema de ensino é fundamental para que a política educacional se fortaleça. Quanto mais sustentáveis forem as carreiras e quanto mais integradas forem as decisões relativas à formação, mais ampliadas serão as perspectivas de equidade na oferta educacional. Para assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura em área de conhecimento em que atuam, planejamento deve se dar a partir da análise das reais necessidades de cada escola, consideradas na gestão de cada rede ou sistema, com contínuo aperfeiçoamento das estratégias didático-pedagógicas. Para a elaboração de seus planos estratégicos de formação, devem ser implementados os fóruns educacionais permanentes. Opa, deixa eu apagar que ficou feio isso aqui, hein? Os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente previstos nessa Política Nacional de Formação de Professores do Magistério da Educação Básica dentro do Decreto 6755, né, de 2009. E em vários estados, os fóruns eles já se encontram fortalecidos e institucionalmente apoiados. À União cabe um forte papel de financiamento e coordenação aí desses fóruns. As metas do ensino superior, pessoal, é um 4º grupo, né, que se refere ao ensino superior. Então, em geral, é de responsabilidade do governo federal e estadual, né, o ensino superior. Seus sistemas abrigam a maior parte de instituições que atuam nesse nível educacional, mas isso não significa o descompromisso com os municípios. É no ensino superior que tanto os professores da educação básica quanto os demais professores que atuarão no município são formados, contribuindo para a geração de renda e desenvolvimento socioeconômico local. Por essas razões, a União, Estado, Distrito Federal e municípios devem participar da elaboração das metas sobre o ensino superior e dos planos municipais e estaduais vinculados ao plano. Então nós temos aí a meta 12, 13 e 14, que fala sobre o ensino superior, né? Então a meta 12 seria então
elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%. Então, temos que aumentar a taxa de matrícula na educação superior e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% de novas matrículas no segmento público. Então, aumentar para 50% de taxa bruta e 33% de taxa líquida de 18 a 24 anos, desde que essas 40% sejam no segmento público, tá? Então, esses percentuais são importantes a gente guardar, a gente associar, fazer esquemas aí para atender, né? Meta 13 seria elevar a qualidade da educação, ampliar a proporção, né, de mestres e doutores. Então, o corpo docente das universidades, eles devem ser fortalecidos com formações de mestres e doutores. Em efetivo exercício, então, elevar, né, aumentar. Então, eu estou falando em aumentar aí para 75%, né, sendo 35% de doutores. Então, eu estou falando aqui de mestres, né, de 75% de mestres e 35% de doutores dentro das universidades formados. E a meta 14 seria elevar gradualmente o número de matrículas dos stricto sensu, dos mestrandos e dos doutorandos, né, a atingir aí a titulação anual de 60 mil para mestres e de 25 mil para doutores. Então, temos aí um resuminho, né, para a gente ir já se encaminhando para o nosso final. Ensino superior, então, a meta 12 é elevar as matrículas na educação superior. Então, eu estou falando lá de elevar para 40% desses estudantes, né, desses graduandos no segmento público e aumentando aí para 50% de taxa bruta e 33% de taxa líquida ali dentro dessa faixa etária, né? E a meta 13 que fala aí sobre a qualidade, né? A ampliação da proporção desses mestres e doutores no exercício, né? Então, temos aí 75% e 35%. 75% de mestres e 35% de doutores. E elevar as vagas aí dos mestrandos e doutorandos, matrículas, precisamos de pesquisadores, precisamos de estudos e precisamos aumentar o número, né, de mestres e doutores cursando aí o stricto sensu, tá? Então, 60 mil mestres e para 25 mil doutores aí no nosso país. Questões, vamos lá, olha aqui, já temos aqui um número, né? Considerando as metas aí do Plano Nacional de Educação, uma das metas é elevar, né, a qualidade da educação e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício para 90%, meta audaciosa, né, 90% de mestre e 60% de doutores. Então, vamos voltar lá para a meta 13, ó. 75% o número correto e 35% de doutores. Então, está incorreto. E com isso, encerramos, então, a nossa aula de Plano Nacional de Educação. Eu queria agradecer ao Grupo ênfase pelo convite, desejar sucesso para vocês na prova, nas questões, leiam com atenção, estudem com esquemas, façam aí uma revisão da nossa aula e leiam o documento na íntegra também. Muito obrigado e boa sorte.